E aí galera, eu sou o Sérgio de Andrade, esse é o canal R Periférico. Hoje nós estamos com visita, estamos com o maravilhoso do Samuel, o canal Guardei no Armário. E aí galera, tudo bom? Provavelmente você veio do canal O Que Eu Trouxe na Bagagem. Sejam muito bem-vindos ao canal R Periférico. Já se inscreve no canal, já deixa o like. E pra começar o vídeo, quero mostrar esse presentinho que eu ganhei aqui. Maravilhoso. É o livro deste rapaz aqui. Gente, o meu livro Guardei no Armário, eu conto sobre o meu processo de aceitação, minha saída do armário, sendo um homem negro, periférico, ex-evangélico e todos os processos que eu tive que passar até me aceitar. Então, tá aí no livro e foi feito totalmente de forma independente. E nada melhor do que no dia da consciência negra, né? A gente fazer um bate-papo sobre o tema e sobre o livro, sobre a vida do Samuel, né? Com o Samuel. Vamos lá, pra começar, gente. Então, Samuel, conta um pouco pra gente como é que surgiu a ideia do livro, a ideia do seu canal, né? Ah, gente, tem um canal que se chama Guardei no Armário também. Tá bem fácil, gente. Livro, canal, Facebook, tudo Guardei no Armário. A ideia surgiu, na real, não foi nada planejado. Eu acho que, principalmente a gente que vem da periferia, né? A gente que vem de uma realidade tão mais difícil do que para as outras pessoas, a gente tem sonhos, mas nem sempre acredita que a gente vai conseguir alcançar esses sonhos. Então a gente vai fazendo, querendo que as coisas funcionem, mas sabendo que pode ser que não funcione. Então a gente vai só fazendo. A ideia do livro nem existia quando eu comecei a escrever ele. Eu comecei com um blog. Nesse blog eu contava o meu processo de aceitação e tudo que eu tava aprendendo dentro desse processo, né? Porque eu vim de família evangélica, vim de uma realidade muito conservadora, vim de uma periferia onde se você é negro, você só era respeitado se você era religioso ou se você era do tráfico. Então, tipo, qualquer outra coisa fora disso, você dificilmente teria respeito. E quando eu cresço dentro dessa outra realidade que é a da igreja, eu começo a perceber o quanto que eu era diferente, né? Porque eu me sentia diferente, eu sabia que eu era gay desde os 6 anos de idade. Mas até me aceitar demorou muito tempo, né? E aí, com uns 20 e tantos anos, eu comecei a conversar com alguns amigos, tentar entender que eu não estava errado, que eu não era errado. O blog surgiu com o intuito de eu ter um lugar para ler tudo aquilo que eu estava aprendendo sobre sexualidade. E aí as pessoas começaram a acessar, começaram a falar que estavam gostando, outras pessoas falaram para eu continuar postando e me indicavam conteúdo. Então, eu sempre fui envolvido com essa coisa da internet, né? Então, antes mesmo de ser youtuber, já trabalhei com um blog que fez um sucesso numa época, e depois de um tempo, o Valtinho Red me convidou e falou: Samuel, por que você não transforma essa história num livro? Por aí que nasceu o Guardei no Armário e depois nasceu o canal Guardei no Armário também. Ah, legal. Então, uma outra questão que eu queria abordar contigo, essa questão de você ter sido evangélico, né? Como foi dentro da igreja você ter todos esses questionamentos de ser gay e as questões de negritude dentro da igreja? Eu não tinha consciência da minha raça, não sabia as diferenças de cultura que minha raça carregava, porque eu não tive acesso, né? Porque eu cresci dentro de igreja evangélica e tudo que é fora do padrão imposto pela igreja, geralmente é eurocentrizado, assim, geralmente a maioria dos líderes religiosos são brancos, a maioria dos questionamentos que eles levam é muito white problem, né? Tipo, foi um processo que eu não entendia de início, né? Pra mim era normal não ter contato com a minha cultura, pra mim era normal, sei lá, aceitar o que vinha da igreja, né? E aí, conforme o tempo foi passando e eu fui tendo um pouco mais de acesso, principalmente depois de entrar na faculdade, e aí a mente expande, né? Aí eu comecei a me questionar sobre a tal verdade absoluta da igreja, né? E aí você começa a ver o quanto que a igreja também é racista. Aí vão vir gente falando: não, mas a igreja não é racista, tem negros, tem isso, tem aquilo. Mas a igreja coloca, por exemplo, religiões de matrizes africanas como se fosse inimigo. Tipo, é o demônio. Isso é racismo, gente. A igreja evangélica tem um papel social e político maior do que a espiritualidade, porque o Estado peca em cuidar da gente como periférico. E aí você tem lá uma parcela de pessoas que precisam se sentir pertencente a um grupo, e para que a gente tenha o nosso bando, a gente tem que ter coisas em comum. A coisa em comum dentro da periferia é que todo mundo tá na merda, todo mundo tá meio ruim ali. Aí você pega uma religião que sabe que tem uma pessoa carente de atenção, junta elas dentro de um teto e fala para elas: olha, para que a gente esteja juntos, a gente não tem que amar o próximo, a gente tem que odiar aquela questão ali. Então, vai ser sexualidade, vai ser a cultura negra, eles vão criar um mundo irreal, e aí dessa forma as pessoas
se sentem inclusas, sabe? É verdade, tem também a questão do... Todo mundo quer ser alguma coisa, né? Tipo, todo mundo quer ser visto, quer ser reconhecido e tal. E, por exemplo, acontecia muito na igreja também, quando eu era cristão, né? Você tem uma ascensão, tipo, muito rápida, né, também. Você vira coordenador muito rápido, você vira, sei lá, pregador muito rápido. Então, tipo, tem essa coisa também do... Sim, porque quando você nasce na periferia, quando você se percebe periférico, favelado, você percebe quanto que é difícil pra você alcançar algum lugar. Então, a sociedade vai falando pra você que você nunca vai conseguir. Aí você entra dentro de um grupo que vai falar pra você: você é filho de Deus, Deus te ama e Deus vai te dar um cargo. Olha como você é importante. Você vai se ficar apaixonado porque é seu ego. Ninguém quer passar pelo mundo sem ser visto. E aí é nessas horas que a igreja te amarra. É verdade, é mais cômodo, né, também. Sim, é bem mais cômodo. É que a gente passou por isso. Sim. Olha... Sai da igreja que a gente vai trabalhar. Eu queria te perguntar também agora, como é que foi essa questão? Você em alguns vídeos falou que foi bolsista do ProUni, né? Como muitos de nós periféricos fomos também. Como que foi essa questão de você ser bolsista do ProUni em uma faculdade particular e majoritariamente deveria ser branca, né? Eu fui da segunda geração do ProUni, no segundo ano que teve Enem ProUni, né? Ainda uma coisa que estava sendo adaptada. Tinha muito preconceito, como ainda existe hoje, mas era muito maior. E foi impressionante. Eu estudei na Uniban e quando eu entrei na sala, a Uniban nem era uma faculdade muito mega renomada, não sei o que, mas houve total uma separação entre os cotistas e bolsistas e as pessoas que não eram bolsistas. Tipo, os ProUnis faziam um trabalho entre si, os ProUnis é que escutavam as gracinhas das outras pessoas da sala, enquanto as outras pessoas da sala tinham notebook, tinha celular, tinha isso, tinha aquilo, a gente tinha que virar com o que a gente tinha. Pouquíssima gente tinha recurso nos primeiros anos, depois foi melhorando a economia, foi melhorando as coisas. É o que eu falo, políticas públicas de inclusão não é ruim, gente. Não tem como ser ruim, porque só dessa forma, essas outras pessoas que não estavam acostumadas a ver nossos rostos lá, vão entender que o mundo é diverso, porque senão eles vão viver também dentro das bolhas deles e achando que tá tudo bem, e não tá. Caraca, mas isso é muito importante o que você tá falando, porque a gente faz vídeo pra internet, né, a gente aponta muitos privilégios, né, porque é importante apontar os privilégios, né, por exemplo, você falou que a maioria das pessoas tinham um notebook na sua sala e você não tinha e tal, e isso já é uma vantagem, entendeu, já deixa a pessoa na sua frente, entendeu, Sim. Então, tipo, esses privilégios precisam ser apontados, mas não como uma forma, tipo assim, se você é privilegiado e tal. Não, acho que as pessoas terem noção mesmo de que existem esses privilégios, que a gente precisa, de alguma forma, tentar igualar, né? Tipo, quem é menos privilegiado. Eu acho que até numa conversa, mesmo que o cara que é privilegiado não tenha mecanismo para mudar esse sistema inicialmente, o fato deles se reconhecer privilegiado já ajuda até a continuar uma conversa. Conversar com uma pessoa dessa que é privilegiada, sem ela reconhecer esses privilégios, ela pode chegar pra gente e falar assim: mas como você ainda não tem duas línguas? Cara, isso é uma faca pra gente, porque a gente gostaria também de viver essa realidade. E a gente não vive, não é porque a gente não quer, ou porque a gente é preguiçoso, é porque a gente não tá se esforçando. A gente se esforça muito, mas a gente tem a realidade que, historicamente e em dados, é muito difícil que a gente chegue perto do que eles têm. Quando a gente chega perto do que a gente tá querendo almejar, eles já estão, tipo, 10 vezes mais à frente. Já falando isso hoje, né? Que a gente já conversando antes do vídeo sobre isso. Porque parece que a gente se esforça e não chega nunca, sabe? De recompensas enormes. E de verdade, se eu puder deixar um conselho nesse vídeo para pessoas negras periféricas, é não desistir. Eu nem vou falar desistir dos sonhos, porque nós, como periféricos, sabemos que a cada dia a gente desiste de um sonho porque a gente sabe que é muito difícil de alcançar. Mas não desistir de lutar. Por mais que você não consiga conquistar lá o ápice da coisa que você almeja, quando você olhar para trás, é aquilo que você também estava falando, sabe? Sua trajetória vai ter sido tão linda, você vai conhecer muitas pessoas no decorrer desse caminho que vão te ajudar. E é isso, a gente tem que ocupar. Seja na literatura, seja no YouTube, seja na medicina. É falar que a gente existe. Eles vão tentar nos calar, mas estamos aqui falando, gente. E não vamos recuar. Não vamos recuar. Bom, então, amigo, a gente sabe que como nego periférico, sempre tem alguém, tipo, apontando pra gente, dizendo que o que a gente faz não é totalmente profissional, ou que não é muito bom. Por exemplo, quando a gente abre o discurso pra falar de desigualdade, aí já falam que a gente tá fazendo de vitimistas e tal. E a gente nunca tem, assim, vamos dizer, um aval, entre muitas aspas, né? De uma coisa mais profissional e tal. E eu queria saber de você, no seu livro, por exemplo, como autor, como youtuber, as pessoas apontam muito dizendo assim: não, esse garoto aqui não é autor, ele não é youtuber, pelo fato de você ser negro, periférico. Olha, eu vou dizer que essa voz, a pessoa dizer isso,
vem muito da minha cabeça. E é isso que é muito mais forte até, porque é uma coisa que às vezes a gente não fala. Mas a gente esquece que a gente cresce ainda assim como pessoas periféricas e negras dentro desse sistema racista que faz a gente acreditar que a gente também não é capaz. Então quando não tem o outro falando que a gente não é capaz, tem a gente falando pra nós mesmos. Eu falo que é síndrome do impostor. A gente tem muito disso porque a gente batalha tanto pra chegar e parece que nunca tá bom, que quando a gente conquista alguma coisa, a gente acha que a gente não é merecedor porque parece que não é pra gente aquele lugar. Na área que eu atuo, que eu sou motion, eu sou um dos poucos negros que trabalham nessa área. Eu só trabalhei com mais 2 outras pessoas negras. Você tá contando essa história, eu lembrei também de quando eu fiz estágio na Petrobras, cara, porque foi exatamente assim. E só tinham 3 negros contando comigo, né, são negros de pele clara, na gerência inteira. E eu me sentia muito mal porque todos os outros, né, negros esfarelados, eles estavam trabalhando na faxina. E, cara, eu chegava lá e eu via aquilo, eu ficava assim, gente... Você não ficava mal? Porque eu fico muito mal. Os meus iguais são a pessoa que tá em subemprego. Não posso. Caraca. Bom, e agora como última pergunta, eu queria saber de você qual é o seu maior sonho, que você deseja no fundo do seu coração. Gente, eu tenho vários sonhos, eu sou bem ambicioso. Eu também, amiga. Olha, eu queria ter uma casa minha, com o meu nome, poder viajar o mundo e fazer conteúdo viajando o mundo. Gostaria muito que o meu livro fosse muito conhecido, porque esse livro não é só contar a minha história, é um livro sobre o momento político e histórico que a gente viveu aqui no Brasil, sabe? Porque se a gente não tivesse sido ProUni, se a gente não tivesse participado de políticas públicas de inclusão, eu não teria feito esse livro, eu não estaria com o canal, sabe? Eu não estaria aqui hoje. Então, dentro desse livro, se você olhar as nuances que ele tem, você vai ver um período que eu vivi que era pré-política de inclusão, onde eu tive que receber ajuda até da igreja para poder ter alimento dentro de casa. E aí, pós-política de inclusão, que aí vem ProUni, e aí você vê a ascensão do povo negro, tipo, tem umas nuances ali que você consegue ver a importância do livro como um registro do movimento histórico que a gente passou. E isso serve como luta para falar para as pessoas que acham que é mimimi, que não é mimimi, porque antes a gente não tinha nada. Nossos pais não puderam escolher profissões, eles só trabalharam porque eles precisavam cuidar da gente. Já a gente tem o luxo de falar, eu quero ser tal coisa. Eu fiz um vídeo com meu pai, no Dia dos Pais, e ele falou exatamente isso. Ele falou, eu não tive a oportunidade de estudar, eu não tive a oportunidade de fazer nada, então a única coisa pra mim foi ser faxineiro, sabe? Isso eu achei muito forte dele falando, porque, cara, foi o que sobrou, sabe? O que ele podia fazer pra sobreviver, sabe? Muito surreal. É muito surreal, mas é muito a nossa realidade, né? A gente sabe que entre os nossos amigos, é uma história comum. Quando a gente questiona isso publicamente e isso atinge uma pessoa que é privilegiada, ou até uma pessoa que não é privilegiada, mas que nunca se questionou em relação a isso, eles acabam achando que é mimimi justamente por nunca entender. É você exercitar a empatia, porque só você, se imaginando no lugar do outro, você vai lá e vai fazer ações para que isso mude. Verdade. E aí? Isso. Nossa, vai ter um trabalho pra editar, que a gente falou, hein? A gente falou. Bom, gente, então é isso. Espero que tenham gostado do bate-papo. Eu adorei o bate-papo. Muito obrigado por participar desse collab. Eu que agradeço, pode chamar mais vezes. E a gente vai jogar de novo o livro dele, que eu ganhei de presente. Bom, gente, o próximo vídeo da playlist é do Papo de Pretas. Adoro essas meninas, vocês vão gostar muito delas também. Então vai lá também, assistir a playlist, o vídeo delas. Muita luz pra vocês e até o próximo vídeo, gente.